começando o programa 69 do Ciência e Vida, hoje trabalhando com cuidado com a água em que bebemos e também nós vamos evoluir para tratamento de esgoto, cuidado com os nossos, o lixo que a gente coloca de volta para a natureza, de uma certa forma assim, chamada de aí uma educação ambiental mesmo, tá? Nós temos a doutora Ana Luzia, diretora ou gerente? Gerente da Corsan, uma pessoa especialista em microbiologia, de tudo que é tipo, tanto ambiental como questão de biologia humana, vamos dizer assim. Sim. Tem o nosso biólogo Rafael Altenhofen, que é biólogo e também é presidente do conselho do CAI, Comitê da Bacia do CAI, Dr. Roberto Kramer, que é médico, cardiologista e metido, como ele disse, metido, né? Tá. Eu sou o Aristeu, a gente mediu o programa e a gente sabe assim que tem uma questão da água que a gente bebe, só que a questão mais ampla é a questão da saúde, né? E eu queria começar por uma coisa bem prática, assim, usar essa garrafinha plástica Stanley da vida para beber água. Isso não produz mais possibilidades de doença do que se eu pegar água da torneira e usar, doutor? Obrigado mais uma vez pelo convite. Essa bomba, né? Eu acho que são situações diferentes, né? Acho que a nossa água ela oferece um nível de segurança extremamente bom do ponto de vista potável, né? Mas eu acho que tudo em qualquer processo, no momento que tu perde o lacre, que tu viola, digamos assim, o poder de desinfecção, de higiene local, né? É óbvio que se você pegar uma garrafinha de marca X, aí tem N marcas maravilhosas do ponto de vista, né, de mercado, de valores e tudo. Se você deixar uma garrafinha dessas aberta no sol, ou você ficar manipulando indistintamente ela sem dar uma adequada condição de higiene, é óbvio que não vai ser só a água que vai estar com o problema ali, né? Porque ao natural existem os depósitos da contaminação. Toda vez que o ar ambiente é exposto, ou que a água é exposta, né, a decantação, isso vai ocorrer naturalmente. Então, assim, um bom cuidado com a sua garrafinha, seja a portátil, eu não vou fazer marca dessa marca que tu citasse há pouco, né? Mas assim, uma garrafa de mercado, das pequenininhas, de 350 ml aí, você tem que ter o mínimo cuidado de usar ela por um determinado período. Depois disso, a chance de haver a contaminação da borda é natural, pelo risco biológico natural que nós estamos expostos, né? Abrir o lacre, a água naturalmente ela já vai ter contato com o ambiente em si e sujeita à sua contaminação. O que tem que fazer? A doutora recomendou antes que essas garrafinhas fossem higienizadas com uma colherinha de cloro a cada semana no mínimo, e diariamente com sabão na parte da... De preferência, sabão neutro também, né? Que evita que haja a flavorização do conteúdo ali. Mas assim, é importante ter a higiene. Vamos falar das recicláveis dessa, né? Pelo menos a cada 2, 3 dias uma higiene correta disso é fundamental, né? A higiene das mãos toda vez que você vai fazer uma refeição é fundamental, né? Então, vários cuidados de saúde pública fazem parte do processo de proteção e muitas vezes as pessoas transferem essa responsabilidade ao que está dentro da tampa para baixo. Não, o que está da tampa para cima, o indivíduo é responsável pelo seu cuidado, pela sua saúde. E depois não adianta dizer, eu tomei tal água, me fez mal. Sim, mas você higienizou, você lavou, você deixou ela exposta, estava mal lacrada, tudo isso aí é importante. Como é que tu vê isso, né, Rafael? Essa questão do... Eu não quero entrar em detalhe específico disso, mas eu quero fazer uma reflexão sobre uma outra ótica. Porque ambos as fontes, seja a engarrafada quanto aquela servida pública, elas têm sim seus riscos, prós e contras, né? Tanto ambientais quanto de saúde e também econômicos. Mas a lógica que eu quero discutir aqui é um paralelo àquela frase que é comum para a água ainda não tem, mas que o transporte público tem. Diz aquela que o país desenvolvido é aquele onde quem tem dinheiro usa transporte público. E aqui nós invertemos essa lógica. Então, hoje é a lógica da individualização das coisas, porque o individual é melhor, o público é ruim. Então, isso nos afasta
da cobrança também e de políticas públicas mais efetivas no sentido de cobrar a qualidade pública. Senão, daqui a pouco, nessa lógica que está se apresentando de que o público é o ruim, e a água servida pública é ruim, o transporte público é ruim e o bom é aquela individualizada, nós vamos criar, daqui a pouco, uma subclasse humana no país, onde quem tem dinheiro tem direito ao que é bom e aqueles que não têm recursos ficam às sobras, incluindo-se a água pública. Então, já há, inclusive, discussões nesse sentido, de que de duas tipologias de água, porque hoje é importante considerar que a mesma água que é servida para abastecimento público é aquela que vai para abastecimento industrial, modo geral, porque existem alguns sistemas industriais que exigem água de melhor qualidade, mas é a água que vai para o rico, vai para o pobre. Perfeito. Então, nesse aspecto, não há como tu discriminar. Agora, quando tu pega e opta por consumir, não, essa água é ruim, automaticamente um setor está o que ele está abandonando a necessária cobrança de manutenção de padrões de qualidade e de disponibilidade. E por fim, só para fechar, a legislação de recursos hídricos, quando tem esse conflito entre público e privado, como é que faz? Daí ela prioriza o abastecimento público. Então, se houver escassez de água, prioridade é abastecimento público, depois para as outras demandas. Tu está trazendo uma coisa bem interessante, que junta assim, né? fez um gancho bom, porque hoje em dia tem uma campanha de marketing, que eu acho que é um processo subliminar de que a garrafinha é melhor do que a torneira. E a minha visão é justamente o contrário, a torneira é melhor do que a garrafinha. É melhor para quem? Essa é a pergunta que Não, tudo bem. Não, tudo bem. Então assim, eu passo essa bola picando para ti, doutora Ana. Foi fantástica a tua colocação. E para quem já viajou para o exterior, para quem acompanha filmes, né? Filmes de Hollywood, se vai num restaurante, se pede água da torneira, não tem nenhuma vergonha, não tem nada de errado aquele nisso. jarro de água. É aquele jarrinho de água da torneira. Que é de graça. Aqui no Brasil a gente tem, como é que eu vou pedir um copo d'água da torneira? Daí eu vou pedir só se for água mineral. Tem realmente, isso é fantástico. A democratização dessa água, né, que é da torneira e é para o rico e é para o pobre, é a mesma água. E que bom que a legislação no Brasil é muito rígida nesse sentido, né, de qualidade de água, de potabilidade, e possibilita, né, que esse serviço, que é um serviço público, seja prestado com qualidade para todas as pessoas. Acho que foi fantástica essa tua colocação, que realmente é muito importante. Não, isso aí caiu assim, viu? Valeu a pena tu chegar agora, só por isso, pode ir embora. Ocorreu agora um pequeno detalhe que eu gostaria de um esclarecimento, e não é tendenciosa, é uma pergunta básica, né? O município aqui é 17 quilômetros de Montenegro. Fala um pouquinho mais alto. Pareci Novo. A água lá é oriunda de poço, né? De poço? Não sei. Eu não sei te dizer todos os municípios que têm captação superficial ou torres para captação subterrânea. Mas o que importa, eu acho que isso é uma questão bem relevante. A parte mais importante não é de onde a água é captada, mas sim o tratamento e o controle técnico que ela sofre. Então a Corsã trabalha com as duas alternativas, tanto captação subterrânea, poços, como captação superficial, rios. E essa pergunta, basicamente, vem em encontro de um detalhe. A prefeitura local, ela tem a autonomia e a autossuficiência de poder fazer o seu controle ambiental da sua água? Ou a Corsã, que é um ente privado hoje, mas também de características estatais, ela tem gerenciamento sobre todos esses outros municípios, do qual ou não existe essa pactuação, é individualizada? Cada município escolhe, não, eu quero ter minha água, Porto Alegre tem o DEMAI, Montenegro tem a Corsã, Pareci tem a água da prefeitura de Pareci. O saneamento é um serviço público que em alguns municípios hoje é prestado por empresas privadas. Então, no caso, a Corsã hoje é uma empresa privada, presta um serviço público a partir de contratos. Esses contratos são firmados com os municípios, que são os detentores, né, da obrigação e do poder de prestar o saneamento para as suas comunidades. Esse contrato ele tem que ser regulado, por isso existem agências de regulação, para que o contrato não siga interesses, né, individuais, e sim siga o que está pré-determinado na legislação. E os controles são feitos por Ministério da Saúde, por órgãos ambientais.
Um dos mais atuantes é o Vigiágua, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, eles têm principalmente nesses municípios que fornecem água a partir de poços. Agora, esse aspecto, duas coisinhas que eu, aproveitando que tu introduziste, eu costumo utilizar hoje, porque assim, Corsan é a sigla de companhia Rio-Grandense de Saneamento. Então, como não é mais uma companhia de Estado, mais privada, eu sempre me reporto, desde o momento que ela foi privatizada, para o termo AEGEA. Né? Claro que Corsan ainda como a população a entende, mas hoje é a AEGEA. Mas um aspecto que tu levantaste é fundamental, que a gente leva em consideração, a origem da água. Tu falaste que independe de onde vem, com quanto que o final seja adequado. Mas aí também nesta lógica, falaste antes da questão de, por exemplo, há países onde a água é pública, no restaurante tu tem acesso. Um dos melhores exemplos, talvez, de água de mais qualidade, nós temos em Nova York. Nova York, ela tem água que vem da região de Catskill, que foi o primeiro exemplo que nós tivemos de pagamento por serviços ambientais, onde se chegou à conclusão, através de estudos, que seria muito mais barato e estratégico tu manter a qualidade de água na fonte do que tu deixar ela ser deteriorada e aí tu tratá-la novamente. Então, ao invés de tu investir em tratamento, se priorizou o investimento em manutenção de serviços ecossistêmicos, que é o que a natureza faz, e os serviços ambientais, que são o daquelas pessoas que garantem com que aqueles se mantenham. Mas por que eu trago essa lógica aqui? Aqui nós temos infelizmente, em algumas tendências de que essa visão esteja indo ao contrário do que deveria. Por quê? Porque todo mundo ainda enxerga o rio cair, embora também como uma fonte de água, mas também como um repositório do seu esgoto. Como eu já havia dito em outro programa, Montenegro trata 0% do seu esgoto. Então, Montenegro ele é um dos maiores contribuidores em termos absolutos da bacia, porque nós temos Caxias do Sul, por exemplo, um pequeno percentual do município que vem para a bacia cair. Temos um problema agora, no futuro, que nós precisamos discutir. Ontem iniciamos esse debate no Comitê CAI, que é Gramado, por exemplo, tem um projeto agora de relocação urbana, porque hoje ele está predominantemente na bacia Sinos e o projeto de relocação, hoje é 30% na bacia CAI, e nesse projeto ele será predominantemente na bacia CAI, ou seja, nós temos essa capacidade de absorver tudo isso mais de efluentes, mas e para concluir, e aí amarrando com aquela fala de antes, nós temos uma tendência hoje a que se abandone captação superficial e se invista na captação de água subterrânea. Qual é o problema disso? O problema é que nós temos, em tese, uma água de melhor qualidade, quanto mais fundo melhor, por óbvio, menos investimentos, ok, do ponto de vista estratégico e econômico das concessionárias, mas, ao mesmo tempo, fica a pergunta, não seria essa uma forma de tu paulatinamente ir abandonando a luta pela manutenção da qualidade de água superficial dos rios e assim tu ter cada vez menos uma exigência a ponto de nós chegarmos a um futuro onde se dê como normal, assim como se dá hoje, se chama um arroio de valão ao invés de valão. Eu vi uma análise hoje pela manhã, saiu na imprensa, da questão do Ipiranga lá. Metais pesados, DDT, que está proibido desde 2002, acho que estava lá presente, elementos radioativos lá dentro. Então, já se abandonou, como normalizou-se perante a população, a cultura de aquilo é um... Então, quem sabe nessa tendência os rios não virariam isso, por isso que, já concluo, quanto mais a gente capta a água do rio, melhor, porque mais esforços nós vamos ter que empreender para tratar a água e manter. Quando chega essa informação, a pessoa automaticamente se joga na garrafinha, né? Sim, tem tu tem toda a razão, nada contra, eu só queria saber assim, como a gente tem hoje o privilégio de ter a Corsan presente, né, e eu vejo a Corsan como um agente com poder de influenciar, sim, e não um poder submisso. Eu vejo que os órgãos, de maneira, a gente tende a uma individualização. Eu faço a minha parte, o que eu venho do outro eu não dou bola. Eu acho que a Corsan poderia, de novo provocando, poderia ter essa função de
brigar por uma água do rio melhor, para que ela tenha um custo de operação mais baixo e possa entregar uma água com qualidade. Então, se todas as Corsãs do estado se unirem e fizerem um protesto junto com a bacia do Caí, não estou protesto no sentido não de bandeirinha, mas uma provocação, um projeto para justamente trabalhar nessa não deterioração, a gente teria um grande ganho. Então, veja assim, as Corsãs juntas, elas têm uma força que a gente nas comunidades aí do Caí não tem, comunidade do Sino não tem. Pode fazer, então, é uma provocação minha. O que tu acha disso, Ana? Estou muito feliz que esse assunto veio à tona, porque é justamente a minha área, eu sou gerente de meio ambiente e eu atuo muito próximo da equipe de sustentabilidade também. Então, a Corsã tem representação nos 25 comitês de bacia hidrográfica que existem aqui no Rio Grande do Sul, com mais ou menos atividade, participação, mas nós somos ativos em todos esses comitês. E está na diretoria de duas hoje, né? Sim. Gravataí e Tramandaí, correto? Tramandaí eu não tenho, não é Litoral Médio. Gravataí eu tenho certeza que eu fui ontem na reunião. Sim. Mas não corta o assunto, estava indo tão bem que tu não, mas é complementando. Não, é realmente, é importante. A Corsã é uma empresa que é bastante atuante nos comitês de bacia e sim, nós buscamos, se não fosse pelo meio ambiente, seria por questões comerciais, nós queremos a qualidade e a preservação dos rios, dos corpos hídricos, porque é a nossa fonte, né, é a fonte da nossa água. Então nós temos diversas ações e tomara que tenhamos a oportunidade de ampliar isso cada vez mais, mas eu pessoalmente trabalhei, por exemplo, com um trabalho de recuperação, daí não é nessa bacia do Rio Pardinho, margens do rio. Então a gente faz projetos para recuperar a mata ciliar na beira do rio. Então reduzir a erosão, por exemplo, ajuda muito na recuperação dos rios. A gente tem projeto de pagamento por serviços ambientais também. Esses pagamentos eu estou ajudando produtores, né, com incentivos financeiros a cuidar das suas nascentes. Então todas essas ações que o colega trouxe aqui, que são realmente fundamentais, elas fazem parte da nossa estratégia de negócio também, para preservar e para melhorar a qualidade dos mananciais. E como é que eu, população, posso ter acesso a essas informações do que a Corsã está fazendo? Porque eu não sabia. Precisamos trabalhar na nossa comunicação, né? Eu vejo que aí, né, o Fábio está nos assistindo aí, cutucando ele. Mas aí eu vou te responder. Hoje é impossível que nós saibamos tudo de tudo. Correto? Hoje não temos. Hoje qualquer informação ela é uma gota no oceano. Então, na realidade, nós não temos que pensar tanto no emissor, mas no receptor. A partir do momento que nós formarmos uma população mais crítica, mais senhora e de seu futuro, ou seja, onde ela entende que o futuro é ela que ajuda a construir e não ela que recebe pronto, ela começa a olhar o que existe no meu município, quais são os conselhos que existem, quais são as instâncias de participação. Ela descobre que em Montenegro tem um Conselho Municipal de Saneamento em lei desde 2018 e nunca saiu do papel. Aí eu vou discordar de ti, eu acho que nós estamos... Aí tu está indo para um outro nível, que é um lado onde eu vou pensar na comunidade. Eu estou querendo eu pensar na minha casa, entrando no meu esgoto, a minha responsabilidade de eu jogar o papel no banheiro, no vaso, de eu cuidar do meu óleo, que eu possa trabalhar melhor a cuidar da minha caixa d'água. A sua responsabilidade na sua casa, você está em Montenegro, a gente não conseguiu chegar ainda em Montenegro, é mais recente, temos que trazer o tratamento, né, a coleta e tratamento de esgoto para Montenegro, está no nosso plano para os próximos 2 anos. 2 né? anos, anota aí, 2 anos. 2 anos. Registrado esse programa de alta visibilidade na TV Mon, anota aí hoje. Tudo zerado. A gente tem metas intermediárias, só para esclarecer, né, que a gente falou nos bastidores, né? Mas existe a meta do Marco Legal do Saneamento, que é 2033, todos os municípios terem pelo menos 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. A nossa meta intermediária é em 2028, que todos os municípios tenham pelo menos 35% de coleta e tratamento de esgoto. É um trabalho, é um projeto ambicioso, né? Tecnicamente impossível. Impossível, né?
A gente, tecnicamente, é impossível, a gente tem que ser justo, né? Nós não podemos iludir a população que de 0 a 30 a gente salta em 2 anos, né? 1 ano e meio, na realidade, porque a gente está praticamente na metade de 2026. Sim, mas assim, e cuidados assim internos, a Corsan acho que ela poderia ser mais... Cuidados internos, daí trazendo para casa, só para retomar a tua pergunta anterior, o que eu dentro da minha casa posso fazer? Isso. Ainda não passa a rede de esgoto na frente da minha casa, então eu tenho meu sistema individual, fossa, filtro, sumidouro. Há quanto tempo eu fiz a última manutenção do meu sistema? Porque os sistemas de fossa-filtro, se eles não tiverem uma manutenção pelo menos anual, eles vão infiltrar para o lençol freático e essa água acaba chegando também nos mananciais. Então, às vezes tem a questão da contaminação da água, até de próprios poços, porque tem pessoas que tomam água de poços, que muitas vezes são irregulares, estão perto de fossas, acabam contaminados pela própria fossa da pessoa. E tem a questão da dispersão dessa água, né, por baixo. Sim, perfeito. Para chegar nos rios, então... Tá. Uma vez por ano... vizinho, né? A pessoa tem poço, não, eu cuido, só que se um vizinho a 100, 200 metros largar esgoto lá, via lençol freático vai contaminar e a pessoa nem sabe. Exatamente. E aí, isso significa um monitoramento também, uma medição. Eu não posso fazer só uma limpeza baseada no olhei, tá bom. É por isso eu tenho que fazer a a medição. Como é que eu prevê que se tenha cadastro de poços, esse tipo de coisa, para tu saber não, onde cara, tem. mas vamos um pouquinho assim. Eu quero saber, eu, Aristeu, tenho uma caixa d'água, tenho um poço, como é que eu sei, como é que eu posso saber que tipo de parâmetro eu devo buscar? Quem é que faz isso? Tu vai ter que buscar uma empresa especializada Tá. que vai te dar um laudo. Tá. E a Corsan não pode indicar isso. Eu sei que tu vai entrar no outro, não posso indicar porque eu assumo responsabilidade, mas assim... É que a Corsan trabalha do portão para fora. Mas ela indica Essa é a parceiros. Que hoje, então, eu quero fazer isso, mas quem? A gente pode até tentar buscar parceiros, tá? Mas o que é mais importante? Que tu verifique a capacidade técnica, licença ambiental de quem tá, do teu fornecedor, a anotação de responsabilidade técnica dele. O cara que vem limpar tua caixa d'água ou tua piscina, ele tem que ter um CRQ, né? Então ele vai ter que te dar um laudo dizendo que aquilo está certo. Isso é uma informação útil. Se puder disponibilizar para nós, que a gente divulga, o que seria interessante na contratação, tá? Em vez de eu, Aristeu, querer medir os meus coliformes, meu nível de mercúrio e tal, que talvez vai ser eu pego meu fornecedor. A próxima vez que tu for me atender, eu vou querer o seu CRM, tudo certinho lá. Não tem problema. Né? Para garantir que eu estou sendo atendido por um médico. Né? Então, assim... mas ele, quando te atende como médico, ele sempre carimba com o CRM dele. Sim, ele mas tem depois, que garantir, né? Depois, primeiro ele recebe o dinheiro, depois ele carimba. Na verdade, brincando. sem demérito, toda vez que se emite um laudo, existe uma responsabilidade ética. Mas essa informação... sobre aquela informação, né? Aquele famoso receitinha, não, sai a receitinha no remédio que eu estou com dor de garganta. Tá. Se fosse uma coisa simples, qualquer um dava receita. Eu posso estar parecendo agora um pouco simplista, mas assim, eu gostaria de fazer uma síntese, né? Revisão da caixa d'água, tá? Eu faço uma vez por ano, deveria ser, tudo é uma vez por ano. Sistema de fossa, sistema de filtro, uma vez por ano, tá? Que mais tu recomendaria? Educação ambiental, né? Educação ambiental, que é Teu todo lixo é seletivo em casa? Tá. Separar o lixo, descartar corretamente. Lixo. E o que mais? Isso poderia, é por isso que eu falo da cartilha. A cartilha é uma forma sintética de colocar e vou ter que eu sei o que fazer. Eu boto lá na geladeira. Já fiz minha revisão da fossa esse ano, já fiz minha revisão do forno elétrico, já fiz a revisão do Junker, coisas assim que a gente pudesse ter esse tipo de coisa. É uma ação preventiva. A população ela está abandonada por nós da falta de informações de como ela lida com as pequenas questões diárias. Tu sabe que a gente tem que vacinar um filho, daí tem a caderneta de vacinação. Perfeito. Então tu acompanha a caderneta. Agora, a caderneta de revisão cardiológica eu não tenho. Então, assim, deveria ter. Então, e a caderneta da revisão do meu manual, da minha casa, essas questões, deveria ter uma caderneta também. No máximo, nós temos aquela carteirinha da visita do agente comunitário de saúde, que poderia estar incorporado, inclusive. Claro. Poderia fazer parte do checklist dele. E a caixa da... Isso assim, eu sou engenheiro de formação. Hoje ele se atém mais engenheiro tem muito método risco de dengue, né? De dengue, Pensa nisso, que tipo de dicas, uma cadeirinha que eu pudesse botar num imã, numa geladeira, dar uma ticada ali. Sim, dicas. Não, velho, é fundamental. Tu tem carro, um material né? importante. O carro manda tu fazer uma revisão a cada 10 mil quilômetros, ou sei lá, a cada um ano. Tá? Tu acompanha isso aqui, mas tu tem um checklist.
Tu vai numa concessionária, numa autorizada, que vai lá e te carimba. Então tu fez a revisão. Eu acho que o mais importante de tudo, né, que é o grande objetivo, além de ser o esclarecimento da transparência, é trazer também tranquilidade, né, segurança para a população de que existe segurança de consumo, né? Isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas também fazem o seu papel de ter um pouquinho de responsabilidade dentro do seu cenário de saúde, né? E coisa simples também, né? A primeira pergunta aqui é: e as infecções, as gastroenterites, as disenterias, hepatites que nos assolam? Perfeito, existem e tem que serem cuidadas, mas você também lavar as mãos antes das refeições é o principal cuidado para que as coisas aconteçam, né? E tem muitos fatores que envolvem isso. O tratamento de esgoto, né, que é uma coisa que é fundamental de ser trazida para cá, né, bem colocado pelo Rafael, e aí fica a provocação da Corsã, mas também de trazer a importância disso, do trabalho que é feito para as escolas. Nós não estamos aqui para colocar, ser caçadores de bruxos, né, como a gente chama, mas é justamente trazer uma informação da parte pelo qual me compete de trazer aqui, né, e assim da mesma forma que o atestado, é trazer a segurança da informação do consumo, né? Eu particularmente adoro uma água sueca que vem numa garrafinha de vidro fantástica, mas eu compro pela garrafinha, não é nem pela água. Isso aí. Né? Então acho que isso é uma coisa importante também das pessoas terem essa consciência, né? Dentro de casa, a educação começa dentro de casa e também nas escolas. Começando a encaminhar, nós temos poucos minutos assim. Que tipo de recomendação final tu faria, para depois deixar fazer o encerramento contigo, Rafael? Assim, para poder fazer garantir a saúde dentro da minha casa. Primeiramente, cuidem das nossas águas, né? Então, da água potável, cuidem quando limpam a caixa d'água, quando lavam a sua garrafinha. Da água dos rios, cuidem quando não jogam lixo no chão, não entopem um bueiro, não dá uma destinação inadequada para um resíduo, apoia os comitês de bacia, apoia as ações de educação ambiental. Então, toda ação que for com o objetivo de cuidar da água, cuidar um pouquinho mais do nosso planeta, vai ajudar. E o que a Corsã pode nos ajudar a fazer isso? Já que eu mostrei agora que eu não sei fazer nada disso. Então, o que a Corsã pode me treinar, me educar, forçar a fazer? A Corsã trabalha com as campanhas sociais, educativas. Tem o projeto que está divulgado nesse verão, Os Vilões do Esgoto, ensinando a população o que são os vilões do esgoto, não jogar óleo no ralo, não jogar papel higiênico, cuidado com os entupimentos. Além disso, tem os programas de aproximação com as comunidades. A gente tem o programa Afluentes, que é um canal direto de ligação entre a unidade da Corsã e o líder comunitário. E essa conversa com o líder comunitário nos ajuda muito a difundir essas informações dentro das comunidades. Tem o Portas Abertas, onde a gente traz as pessoas para dentro das estações de tratamento. Isso eu gostaria que fosse incentivado. Tem o Saúde Nota 10, o programa que nossos agentes vão nas escolas ensinar as crianças. Então temos uma série de ações que com certeza é bom, é positivo que se ampliem, mas estamos tentando atuar junto à comunidade para educação ambiental e para a qualidade das nossas águas. Rafael, querendo retomar a nossa condição de como cidadão, não só cidadão que recebe, mas cidadão que produz, que gera coisas boas. Porque quando a gente fala do interesse público, toda a administração, seja federal, estadual, municipal, ela deve ser movida pelo interesse público. E movida no sentido de construir políticas públicas que atendam às demandas e resolvam problemas. É importante todas as ações que a EGEA desenvolve, mas a gente tem que ter o entendimento que ela é uma prestadora de serviços, ela possui limites. Há aspectos que ela sozinha não tem o poder de fazer, e existem duas pontas disso, seja no público, seja no privado. Por quê? Porque, por exemplo, hoje, quando eu trago o exemplo do município de Montenegro, que existe um Conselho Municipal de Saneamento, desde 2018, que nunca saiu do papel e onde sequer a antiga Corsã, agora já enquanto prestadora de serviço, enquanto concessionária, está integrada, ou seja, nada que a EGEA sozinha faça hoje consegue garantir com que ela ingresse neste conselho e que ele funcione, ou seja, isto é a necessidade do poder público reativar esse conselho, alterar a lei para adequá-la para que a Corsã e a EGEA ingresse
e que comece a se transformar em políticas públicas, porque cabe a ele, inclusive, rever plano municipal de saneamento definido Com diretrizes. certeza. Então, depois, dentro daquilo que for publicamente planejado, cabe à EG aquilo enquanto contrato prestar serviços, e ela faz isso que ela colocou, vai além das atribuições dela, que bom, mas a gente não pode esperar que sozinha eu faça. E também ela encontra limites no portão da casa de cada um. Então as pessoas não podem acreditar que, digamos que a melhor água do planeta Terra chegasse até meu hidrômetro. Não seria a garantia de que eu beberia uma água boa dentro de casa se eu não tomar as minhas as providências necessárias para garantir isso. Então, são 3 pontas que a gente tem que ter em mente. Exatamente. E eu vejo assim que o nosso programa aqui ele pode ser usado, né, e faço essa oferta à Corsã no sentido de gerar esse tipo de movimentação. Seja para elaborar a cartilha, seja para fazer coisas que vocês desejarem, assim, mas eu acho que falta, e é uma provocação minha do bem, eu diria assim, falta uma proatividade maior de uma empresa que nem a Corsã, que ela possa brigar para que o conselho, né, de saneamento seja reestabelecido, brigar junto com as pessoas, né, porque na realidade todo o esforço que eu vejo uma empresa que nem a Corsã faz, que chega no hidrômetro, daí joga para lá, daí de repente ele perde a concorrência por N razões e por uma garrafinha plástica lá que teoricamente não é uma coisa, é para poucos e não é para todos. Então, isso faz com que haja uma deterioração, que nem tu trouxesse lá. Não, de repente a água do rio pode ser suja mesmo, eu não preciso dela, e aí eu acabo punindo sempre o lado mais fraco. Então, tem uma questão social, uma visão social, mas que tem a ver também com meu posicionamento dentro de casa. Eu cuido do meu esgoto, eu cuido do que eu jogo no lixo. Então, é ambiental junto com saneamento, com a potabilidade, está tudo junto. E saúde, né? Ambiental, saneamento e Tudo saúde isso fecha não se E separa. nesse né? momento, fechando o programa, então, né, o Conselho de Saúde é o seguinte: beba água. O ser humano precisa consumir de 2,5 litros a 4 litros de água por dia para manter a hidratação e o seu rim plenamente funcionando, que é sinal de saúde. Rim é que nem Vitória Régia, tem que estar embaixo d'água para manter sua eficiência. Beleza. E se for dirigir, beba a água da Corsã. Essa é boa. Pode encerrar com essa. Muito obrigado a todos. Até a próxima.